Esse livro eu escrevi a respeito das pessoas da Trindade. Então é um estudo completo a respeito da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi E durante esse primeiro semestre do ano eu cursei um doutorado em teologia. Essa foi a tese do meu doutorado, né, que já foi aprovado. E eu aproveitei essa tese já para publicar como um livro. Então, para vocês terem uma ideia, esse livro aqui vai ser lançado provavelmente em setembro ou outubro. Dá para enxergar bem aí, né? Então, aqui no índice, eu falo sobre um pouco da teologia, da história da teologia, que é chamada de a mãe das ciências. Depois eu falo da importância da humildade no estudo, a insensatez do ateísmo e a carência de instrução que existe no meio evangélico. Depois, na primeira sessão, que trata do Pai, eu falo sobre as várias concepções que as religiões e as filosofias têm a respeito da pessoa de Deus e falo da definição e do conceito bíblico da pessoa de Deus. Depois, no capítulo 2, eu falo com essa pergunta: é coerente afirmar que Deus existe? E eu cito vários argumentos que foram desenvolvidos por teólogos na história que comprovam de forma lógica e racional que Deus tem que existir, né? Depois aqui no capítulo 3 eu explico como Deus se revela. Então, as diversas formas que Deus se revela na criação, através de Israel, dos profetas, das Escrituras, de Jesus, do Espírito Santo, pela fé, né? E explico tudo isso. No capítulo 4, eu trato sobre os atributos de Deus, né? A melhor forma de entender a Deus é conhecer os seus atributos, as suas características. Então, eu separo ali atributos naturais e atributos morais. Então, os naturais, vocês já devem ter ouvido falar: onisciência, onipresença, onipotência. Também existe a eternidade, a unidade e a imutabilidade, né? Que Deus não muda. Nos morais, nós temos santidade, justiça, amor, bondade, verdade, né? São 6 atributos morais e 6 naturais, tá? Depois, no capítulo 5, eu falo sobre os diversos nomes e títulos de Deus. Então, Deus é chamado de vários nomes na Bíblia, né? Nós temos ali nos originais Adonai, Elohim, El Shaddai, temos ali o Iavé, que é o tetragrama. E eu explico onde aparece cada um desses nomes, o significado e a aplicação deles, porque esses nomes, cada um nos dá informações de características que Deus tem, né? Por isso que tem esses vários nomes. No capítulo 6 eu falo sobre a doutrina da Trindade. Então eu explico textos do Antigo Testamento que demonstram a Trindade, do Novo, as definições históricas que a igreja desenvolveu a respeito da Trindade desde a Antiguidade e heresias que existem a respeito da Trindade divulgadas por seitas, né? E aqui na segunda sessão, que é a do Filho, eu vou falar sobre também os nomes de Cristo. Então, da mesma forma que Cristo também tem vários nomes. Nós temos aí Jesus, Cristo, Messias, Filho de Deus, Filho de Davi, o Bom Pastor, a Porta, o Caminho, o Nazareno, né? E vários nomes e títulos que são aplicados a Jesus, e eu mostro ali o significado de cada um deles também, tá? No 8 eu falo sobre a humanidade de Cristo, a natureza humana. Então esse capítulo se dedica a comprovar que Jesus tem uma natureza humana plena como qualquer ser humano. E o 9 é dedicado a comprovar a natureza divina de Cristo. Que Cristo ele é divino, tem uma natureza plena, divina, igual à do Pai, né? No 10 eu abordo as controvérsias cristológicas que se chamam. Ou seja, Cristo é Deus, mas também é homem. Como isso funciona? Como ele consegue unir essas duas naturezas em uma única pessoa ao mesmo tempo? Será que ele é mais Deus do que homem? É mais homem do que Deus? Essas duas naturezas se misturam? Como entender tudo isso, né? E é isso que eu explico no capítulo 10. No capítulo 11, eu faço uma visão resumida da obra redentora de Cristo, com os eventos associados à sua morte, ressurreição e ascensão. Capítulo 12, eu chamei aqui de teofania ou cristofania. Então, são eventos do Antigo Testamento onde os teólogos entendem que Jesus, ou seja, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, teria aparecido no Antigo Testamento antes de se encarnar, de se tornar o homem Jesus.
Nós temos vários exemplos disso, por exemplo, o quarto homem lá na fornalha de Daniel, o anjo que brigou com Jesus, com Jacó, e depois Jacó diz que brigou com Deus, né? Em Gênesis lá, Deus aparece para Abraão, numa forma humana, para anunciar que Sara ficaria grávida. Nós temos ali o príncipe dos exércitos do Deus Altíssimo, que aparece para Josué antes da invasão de Jericó. Então nós temos várias passagens no Antigo Testamento que mostram alguém chamado de anjo do Senhor. Na Bíblia até esse anjo é com A maiúsculo, porque isso é um título, porque a palavra anjo quer dizer mensageiro, tanto no hebraico quanto no grego. Então seria o mensageiro de Deus, essa é a ideia. E ali eu mostro para vocês que tudo indica que era a própria segunda pessoa da Trindade que vinha e se manifestava. O Melquisedeque lá de Gênesis 14 e várias outras aparições, tudo isso no capítulo 12. Então no capítulo, aqui termina a segunda sessão. Na terceira sessão eu falo sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, nomes e símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito de sabedoria. Tem vários títulos também, né? Os 7 Espíritos, como nós vimos aqui. E eu mostro o significado de cada um desses nomes, os símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo é associado ao vento, à água, ao óleo, né? ao azeite, o fogo. Eu falo a simbologia de cada um desses elementos. No capítulo 14, eu falo da personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, uma força impessoal, ele é uma pessoa que tem sentimento, intelecto, vontade. Então eu mostro que o Espírito Santo é uma pessoa. E no 15, eu comprovo a divindade do Espírito Santo, que assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo é Deus também. Depois, no capítulo 16, eu falo sobre a obra do Espírito Santo, quais foram as funções do Espírito Santo, quais são as atribuições dele. Então, eu falo sobre a obra dele no Antigo Testamento e a obra no Novo Testamento. Depois, no capítulo 17, eu trato sobre o fruto do Espírito, que nós vemos lá na carta de Paulo. E no capítulo 18, para encerrar, eu falo dos dons do Espírito Santo, a interpretação que os tradicionais dão a respeito dos dons, tanto dons ministeriais quanto dons de serviço e aqueles dons chamados de espetaculares, que são os dons mais sobrenaturais, digamos assim. Tudo isso no capítulo 18, a interpretação tradicional e a interpretação pentecostal do que seriam os dons do Espírito. Tá? E aí eu faço o encerramento e a conclusão. Então vocês podem ver que é um material bem completo também.